Pode sim. Pode sim, podcast com Marta Franco Ramos e as mulheres articuladas do Tocantins. Pode sim. Aquela que é feliz, espalha a felicidade. Aquela que teima na infelicidade, que perde o equilíbrio e a confiança, perde-se na vida. Esta frase é uma das mulheres mais conhecidas do mundo, Anne Frank, que mesmo tão jovem nos deixou palavras tão potentes. Nossa convidada de hoje não temeu e foi atrás da felicidade mais de uma vez. Primeiro para cursar a graduação que sonhou e depois para ter sua própria clínica. Hoje ela vem ao Pode Sim contar um pouco da sua história e nos dar muitas dicas de saúde da pele. Seja bem-vinda ao Pode Sim, doutora Nariane Cortes. Obrigada, Marta. Obrigada, pessoal, pela oportunidade de estar aqui para falar um pouquinho da minha história para vocês. É uma alegria muito grande, eu que já conheço você há muito tempo, que além de amiga, posso dizer até que é uma sobrinha, né? Com certeza. Nari, eu posso também chamar de Nari, né? Porque eu conheço desde pequenininha. Desde pequena. Né? A Nari, posso dizer que é filha do meu irmão, sim, né? Uma pessoa que foi criada pelo meu irmão e que tem uma experiência fantástica de vida, uma história muito bonita que eu acompanho desde quando era criança. E eu queria que você contasse para nós um pouco sobre a sua vida, sobre a sua história desde criança, né? E hoje que já se tornou uma mulher, uma médica bem-sucedida. Nos contar aí como que foi toda a sua trajetória de criança até hoje, que está aí trabalhando em Palmas, né, como médica. Eu desde criança, eu sempre tive um sonho de ser médica. E esse sonho eu consegui conquistar ele com muito esforço. Com o esforço dos meus familiares, dos nossos amigos que colaboraram. Como a Marta sabe, a mãe dela foi quem me acolheu em Goiânia quando eu saí daqui aos 17 anos para estudar, para concluir o ensino médio lá em Goiânia e fiz também 1 ano e meio de cursinho. Nesse período, a dona Joana, eu tive o prazer de ser acolhida pela dona Joana em Goiânia. Sou muito grata a vocês por isso e com certeza foi elementar, foi essencial para a realização desse sonho. Então, logo depois eu passei na faculdade de medicina, na PUC Goiás, cursei toda a graduação lá. E o sonho de cursar dermatologia também veio desde muito nova. Eu tive um amor pela dermato, eu acho que ali aos 12, 13 anos, quando eu comecei a ter problema com acne, com estria, e eu falava assim, meu Deus, um dia eu vou ser médica e eu vou saber de tudo isso, eu nunca mais vou ter uma espinha, uma estria. Então eu peguei esse amor pela dermatologia também muito cedo. E eu fui fazer medicina para ser médica dermatologista, que era um sonho. Aí eu fiz a graduação, a pós-graduação de dermatologia clínica em Brasília e a de dermatologia estética em São Paulo. Logo no ano de 2016, eu abri meu primeiro consultório na cidade de Santa Helena de Goiás, que ficava ali a 170 quilômetros de Goiânia, e eu dividia a carga horária do meu consultório com os plantões de UTI, porque eu também tive oportunidade de trabalhar como intensivista. Então, eu fiquei na UTI durante 6 anos, revezando com o meu consultório. E a vontade de vir para Palmas surgiu da vontade de ter mais qualidade de vida. Em Goiânia e Santa Helena, eu revezava entre 4 hospitais e o meu consultório, então eu ficava muito pouco em casa. E eu passava a vida, assim, os finais de semana dando plantão, e durante a semana no consultório. Eu falava, meu Deus, que horas que eu vou viver? Né, aos 28 anos, eu já tinha meus 2 consultórios, tanto em Goiânia quanto em Santa Helena. E ainda ficava nesse percurso entre Goiânia e Santa Helena para atender as demandas dos 2 consultórios. Em Goiânia era um consultório, em Santa Helena era uma clínica, né? Onde eu já tinha feito aquisição de laser, de tratamento corporal, que era assim, sempre foi o meu forte. E aí eu falava, meu Deus, eu preciso dar uma desacelerada. Aos 28 anos eu tenho vivido muito pouco. E comecei a abrir os olhos para Palmas, que é uma cidade onde a minha família já estava, né? E como tocantinense, eu tinha aquele sonho de um dia poder regressar para minha terra natal. E
E comecei a vir fazer uns atendimentos esporádicos em Palmas, uma vez por mês vim aqui, visitava a família, atendia no consultório do meu colega, do Dr. Luiz Prestes, que é psiquiatra. E foi quando eu abri os olhos e falei, poxa, aqui tem tudo que eu preciso, qualidade de vida e o atendimento voltado para a área de dermatologia, porque eu faço tanto dermatologia clínica quanto dermatologia estética e a dermatologia cirúrgica. Então, em 2019, foi quando eu decidi me mudar definitivamente para Palmas. Eu fiquei 6 meses indo e vindo toda semana, ficava 3 dias aqui até organizar o consultório e 4 dias em Goiânia, porque eu tinha que cobrir os plantões de UTI e a demanda do meu consultório lá. Mas em agosto eu me mudei definitivamente para Palmas. E aqui eu tive a oportunidade de começar a atender também no SUS, onde eu tenho a oportunidade de ter mais casos clínicos e casos raros, né? E no meu consultório hoje, eu tenho uma demanda maior para estética e área tricológica. Ah, que legal. E quando você formou, tinha o quê, mais ou menos? Quantos anos, Nariane? Eu tinha 25 anos quando eu formei em medicina. Aí você começou a trabalhar, dando plantão nos hospitais, mas chegou um momento que você quis ter o seu próprio negócio, né? Você quis empreender abrindo a sua própria clínica. Abrindo a minha própria clínica. Em 2014, eu comecei a pós-graduação de dermatologia. Em 2016, eu já estava apta para atender na dermatologia. E aí eu empreendi fazendo a abertura do consultório e agregando tecnologias, onde eu podia utilizar laser para tratar, por exemplo, as manchas solares, onde eu podia fazer uma depilação, onde eu podia fazer o tratamento de rejuvenescimento, o tratamento de cicatrizes, que é uma procura muito comum para cicatrizes de acne, cicatrizes cirúrgicas. Uhum. Quando você veio para Palmas, né? Que você tinha o seu consultório, você tinha toda uma estrutura em Goiânia, em Santa Helena, você chegou em Palmas, já tinha todo um mercado aqui, onde podemos dizer, né, vários médicos, e você começou, né, eu vi que você montou a sua rede social, divulgando o seu trabalho, os seus procedimentos. Hoje você tem mais de 180 mil seguidores nas redes sociais. Eu acompanho ali todas as suas postagens, todos os seus procedimentos que você realiza. Eu fico sempre xeretando, ver as últimas novidades, né, que tem ali em termos de procedimentos. Mas eu vejo que você conseguiu conquistar, né, vários pacientes em Palmas. Você acha que isso se deve a quê? A questão da divulgação do seu trabalho ou foi um cliente, um paciente divulgando para outro paciente? Eu acho que o que foi mais interessante nesse processo meu de consolidação aqui foi que os pacientes daqui me viram como uma pessoa pertencente ao estado Tocantins. Aquele sentimento de pertença, poxa, ela saiu daqui, ela lutou, ela conquistou o sonho da medicina, da dermatologia, ela voltou. Eu percebo que a credibilidade daquele que é daqui, não que desfazendo dos outros colegas que estão aqui, mas foi o sentimento que eu tive dessa valorização de um profissional que é daqui do Tocantins. E o interessante é que o meu primeiro mês de atendimento em Palmas, quando eu me mudei para cá, eu estava faturando o mesmo tanto que eu faturava no meu consultório em Goiânia. O segundo mês de atendimento, eu tive o faturamento praticamente dobrado. Que ótimo, né? Você vê que você já conseguiu se tornar ali, né, uma médica bem-sucedida, com pouco tempo de... Apesar que você já é daqui, mas com pouco tempo de atendimento em Palmas, mas você já conseguiu conquistar ali o seu espaço. Outro fato interessante é de que eu atendia muitos pacientes de Palmas me procuravam em Goiânia. Aqui, antigamente, tinha essa cultura de que, nossa, era super importante você procurar um atendimento fora ou ir para Goiânia, que era considerado um grande centro, ou mesmo São Paulo. Hoje, as pessoas não precisam sair de Palmas para ter um atendimento de excelência, com tecnologias de ponta, com tecnologias que são referência, né? E o acolhimento dos meus familiares aqui, de vocês, foi muito importante para mim também. Uhum. Então, eu era validada por aqueles que eram meus familiares, aqueles amigos. E essa questão da validação também, eu acredito que teve um peso.
Uma das coisas assim que eu vejo hoje que nós temos, né, o público A, o público B, o público C, e todos hoje se preocupam, né, com a questão da saúde, com a questão do bem-estar, com a questão de a proteção, né? Hoje nós vivemos Palmas, o estado do Tocantins é um estado que temos uma temperatura, né, muito quente, né? Nós temos também a questão da obesidade, que as pessoas também se preocupam em estar bem, né, fisicamente, e hoje elas estão procurando um médico, né, para ter esse acompanhamento, né, tanto na questão da pele, na saúde do cabelo, na saúde física, na saúde mental, e de uma forma geral, o dermatologista ele acaba agindo em todas essas áreas, né. Como que hoje, Nariane, você vê a questão assim, o que os pacientes hoje, quando chegam no consultório, qual que é a demanda maior que hoje tanto os homens quanto as mulheres, como os jovens hoje estão à procura, né, de um dermatologista? Qual é o primeiro procedimento que eles vão hoje à procura? Dentro da dermatologia clínica, o procedimento que tem maior demanda hoje, sem dúvida, é a toxina botulínica. É o primeiro procedimento de rejuvenescimento que a gente faz. Inclusive, eu tenho pacientes jovens, em torno dos 18, 17 anos, que começaram a toxina preventiva por ter uma certa expressão facial mais evidente e algumas cicatrizes mais vincadas por conta da dinâmica da musculatura da face. Então, a toxina botulínica é, sem dúvida, o principal procedimento de rejuvenescimento hoje no meu consultório. Tanto homens quanto mulheres, a procura é, graças a Deus, igual. Graças a Deus, os homens estão se cuidando, né? A questão também, a gente vê hoje tem uma preocupação muito grande com os melasmas, né? Ninguém quer ficar mais com aquelas manchas na pele, né? Onde as pessoas se sentem mal, né? Quando vê que tem aquelas áreas escurecidas. Hoje existe tratamentos que praticamente já conseguem, né, eliminar. Lógico que tem que sempre estar se cuidando com o uso de protetor, mas consegue já amenizar bem, né? Isso. O melasma é uma condição crônica, né? Não tem cura. E o principal fator de risco é ser mulher para ter melasma. Não que homens não tenham, mas a gente tem pacientes do sexo masculino que tem melasma. Com as tecnologias, com o advento dos lasers, hoje nós conseguimos ofertar um tratamento com um downtime, que é um tempo de recuperação muito curto, e o paciente pode fazer sessões semanais. A gente consegue melhorar bastante o melasma. E como Palmas é uma capital muito quente e que a gente tem um índice de radiação altíssimo aqui, as pessoas elas têm que ter essa preocupação de usar o fotoprotetor não só por ter melasma, mas inclusive para prevenir câncer de pele, né? Então, e pegando um gancho aqui, hoje dentro da dermatologia clínica, a maior procura é pelo tratamento de manchas. E nós conseguimos fazer diagnósticos praticamente quase que diários de câncer de pele, que é muito comum. Né? Os cânceres de pele do tipo não melanoma, que é o carcinoma basocelular, o carcinoma espinocelular, que tem relação com a exposição solar de forma indevida. E hoje no nosso estado nós temos muito caso de câncer de pele? Nós temos muito caso de câncer de pele. No ranking, pelo Instituto Nacional de Câncer, os cânceres do tipo não melanoma são os disparados, são o maior número de casos de cânceres que a gente tem, né? Que são os SECs e os CBCs. E a demanda hoje do SUS, de 28 pacientes que eu atendo num dia, pelo menos uns 30% a 40% tem lesões pré-cancerosas ou mesmo lesões cancerosas. Isso, né, no nosso estado, a economia gira em torno do agronegócio, né, a agricultura e a pecuária, e é um meio mais onde os homens predominam, né? Apesar que as mulheres hoje já desenvolvem muito essa atividade, eu mesmo desenvolvo essa atividade, até eu fico me cobrando para se cuidar mais, né? Mas às vezes a gente vê que os homens não se cuidam tanto, né? E por isso a gente vê um alto índice, né, de casos, às vezes por falta do uso da prevenção, né, de um protetor solar. Né, que a gente vê que tem vários tipos de protetores, né, que protege realmente, né, para evitar esses males, né? Isso. A gente vê que o câncer de pele do tipo não melanoma, ele está relacionado às atividades laborais mesmo sob exposição solar. Os trabalhadores rurais,
aqueles que trabalham na construção civil, e antigamente a gente via que eles não tinham, já não se tinha muito hábito de usar protetor, né? Também às vezes não era tanto de conhecimento como hoje é para nós a questão dos cânceres de pele do tipo não melanoma. Mas as pessoas trabalhavam sem camisa. O trabalhador rural, ele saía sem camisa, sem um chapéu de proteção. E hoje, pegando esse público no SUS, a gente vê pacientes de 70, 80 anos com muitas lesões actínicas, né? O que são lesões actínicas? São lesões que estão relacionadas à exposição solar. E essas lesões actínicas, elas podem gerar um câncer de pele. E o protetor solar é extremamente importante. Então, a gente vai indicar para esse paciente um protetor solar para corpo e um específico para o rosto, porque o rosto a gente tem um cuidado especial. Lembrando que cada tipo de pele, né? Tem paciente que tem pele mais oleosa, tem aquele que tem pele seca, tem aquele que tem pele mista, tem aquele que tem melasma. Então, a gente tem que indicar um protetor solar correto para o rosto. Corpo, basicamente, não tem essa tanta variedade de tipos de fotoprotetor. Exceto, por exemplo, gestante, criança, que a gente vai optar por um filtro físico e não um filtro solar químico. Que o filtro solar físico é um filtro solar de barreira, ele reflete a radiação. E o filtro solar químico, ele absorve a radiação e ele faz essa quebra da radiação ultravioleta no DNA ali, né? Eu queria que você falasse um pouquinho para nós sobre a questão da queda de cabelo, né? Nós vivemos com essa questão aí da pandemia, nós tivemos muitos casos, né, da doença Covid-19, que uma das sequelas era a questão ali da queda de cabelo. E fora estresse, hoje, quando nós vivemos uma vida agitada, né, que uma das sequelas também é a queda de cabelo, o enfraquecimento, o uso de químicas. O que você indica, né, que as pessoas, para ter uma prevenção com relação a isso? Você foi bem precisa com relação ao Covid e, de fato, a gente teve um aumento de pacientes que nos procuraram pelo motivo de queda de cabelo pós-Covid. E o que foi muito interessante é de que esses pacientes que estavam fazendo eflúvio telógeno pós-Covid, eles começaram a manifestar essa queda de cabelo antes mesmo do tempo de um eflúvio telógeno tradicional. O que é eflúvio telógeno? É uma queda de cabelo que está relacionada a algum fator estressor. O que pode ser o gatilho? Pode ser uma doença, pode ser um estresse, por isso que muitas vezes a pessoa fala, não, meu cabelo está caindo porque eu estou estressada. Existe sim esse tipo de queda de cabelo. O mais importante é procurar um médico dermatologista para fazer o diagnóstico correto, porque existem inúmeras tricoses, né? Doenças que atacam o couro cabeludo, e a gente precisa chegar ao diagnóstico diferencial antes de bater o martelo e falar, não, esse paciente tem um eflúvio telógeno. E o que eu posso dizer assim de forma para prevenir? O eflúvio telógeno não existe uma prevenção, né? O paciente que tem aquele gatilho como ou, por exemplo, um fator estressor ou uma doença, a gente não consegue evitar que ele vá ter uma queda de cabelo. O que a gente consegue evitar são, por exemplo, as carências nutricionais, a queda de cabelo relacionada às carências nutricionais. A gente consegue melhorar, por exemplo, o paciente tem uma anemia ferropriva, a gente repõe o ferro daquele paciente, ou uma deficiência de biotina, ou o paciente está tomando Rocutan, o cabelo cai um pouquinho mais, a gente repõe a biotina desse paciente. Mas é uma questão mesmo para ver as vitaminas também, se ele não está com carência, né, de alguma... Se não está com a carência vitamínica. E o interessante é que boa parte dos pacientes com queda de cabelo, eles não têm carência vitamínica, é bem exceção mesmo. Mas é sempre importante a gente checar para ver, né, o status fisiológico do paciente por inteiro. Uhum. E a questão hoje da acne, como é que está a questão dos adolescentes, a questão também das pessoas, né, que já estão numa fase, né, até mais velha, com relação à pele com acne? Tem muitos casos? Tem muitos casos. Hoje, o público maior de acne no meu consultório, sem dúvida, é o público adolescente, o público jovem. Mas também temos casos de acne da mulher adulta. É importante lembrar que acne, como as pessoas antigamente falavam, não, tá tendo acne porque está em fase de crescimento. Minha gente, acne não faz parte de crescimento, em fase nenhuma da vida. É uma doença inflamatória da pele e precisa ser tratada. Antigamente a gente tinha essa cultura de falar, não,
fulano tá tendo acne. Não, o menino tá tendo acne, mas é porque tá crescendo. Os hormônios os hormônios estão em alta. E não é bem assim. Claro, a acne, ela é multifatorial, tem a questão hormonal associada, né? Então, a gente fala que são os 4 pilares da acne, que é a ação hormonal, a ação inflamatória, a hipersecreção sebácea e a obstrução folicular. São os 4 pilares da acne. Inclusive a alimentação causa também. Ela né? causa. As dietas hiperglicêmicas, paciente tomando whey protein, paciente com dietas hiperglicêmicas, eles podem sim apresentar um quadro de acne. Uso de hormônios também? Uso de hormônios também é outro fator relacionado à formação da acne. Então, assim, a gente tem um público bem diverso de paciente com acne. Hoje, o maior no meu consultório é o público adolescente. E na fase adulta, a gente tem os pacientes que estão em uso ou de hormônios para reposição e mulheres que também podem desenvolver acne da mulher adulta. E tem que ser tratado, porque é uma doença de pele. A gente adoece. Poxa, você tem uma infecção de garganta, você trata. Você tem uma infecção renal, você trata. Você tem uma inflamação de pele, você não vai tratar por quê? É verdade, Né? é verdade. E, doutora Nariane, uma coisa que eu queria perguntar, você também trabalha na área ali, na rede pública, né? Na parte ali dos pacientes, né? Que são atendidos pelo SUS. E também está relacionada ali com as doenças de pele. Como que está hoje, né, no nosso município, a questão dos pacientes com relação aos casos de hanseníases e outras doenças de pele também? Que hoje, né, Palmas já teve muitos casos, né? E como que está hoje? Já deu uma diminuída ou aumentou, estabilizou? Nós somos um país endêmico para a hanseníase, né? Que é uma doença bacteriana, que tem acometimento neural e lesões na pele, né? Que o paciente cursa com lesões de pele. Todo o manejo desse paciente de hanseníase é feito na unidade básica de saúde. Os nossos clínicos, os nossos médicos clínicos, eles estão aptos para fazer o diagnóstico e instituir o tratamento. Os casos que são referenciados para nós da dermatologia são casos onde o paciente vai ter uma reação hansênica, onde esse paciente vai ter complicações do tratamento, às vezes a gente tem que trocar alguma medicação. E dentro do ambulatório de especialidades, a gente tem nós da dermatologia e os hansenólogos, o ambulatório de hansenologia, que faz esse acompanhamento desses pacientes. Mas a hanseníase é uma doença endêmica e o estado do Tocantins é uma região endêmica para a hanseníase. Uhum. Que no caso a gente tem sempre que estar alerta, né? Tem sempre que estar alerta. Apareceu uma mancha diferente, perda de sensibilidade no local. O paciente convive com outra pessoa portadora de hanseníase. Não é fácil pegar hanseníase. E quando a gente chega, por exemplo, no ponto de você pegar uma criança com hanseníase, que é aquela que convive com um idoso, né? Normalmente convive com um idoso que tem hanseníase, é um fator de avaliação do estado de saúde daquela população. Uhum. Então, é muito ruim a gente receber uma criança com um diagnóstico de hanseníase. Né? É um fator preditor de mau estado daquela população local. Uhum. Graças a Deus eu não tive, em 2 anos e meio, né? 3 anos, eu ainda não peguei nenhum caso de hanseníase em paciente pediátrico, né? E a forma de prevenir é recebendo a vacina BCG. Uhum. Né? Todos nós vamos ter contato com bacilo um dia, seja através da vacina ou seja através do contato. Então, para você desenvolver a hanseníase, você tem que ter um contato prolongado com o paciente portador de hanseníase. Caso contrário, se fosse assim, nós que atendemos na rede pública, que nós recebemos pacientes portadores de hanseníase ou mesmo os médicos clínicos, nós desenvolveríamos hanseníase muito fácil. E não é assim, você precisa estar convivendo diariamente com um paciente bacilífero. Entendi. E outras doenças de pele que hoje no nosso estado são recorrentes? Outras doenças que a gente pega bastante, além da hanseníase, acne, vitiligo, né? Lesões de vitiligo, paciente portador de vitiligo, algumas doenças raras, não tão raras, né? Mas com diagnósticos mais esporádicos, a gente vê com mais frequência no SUS, como lúpus, esclerodermia, os cânceres. O câncer é muito comum, o câncer de pele do tipo não melanoma. Melanoma eu peguei 2 esse ano,
né, que é um câncer de pele agressiva com uma sobrevida em torno de 15, 20%. Quando você já faz o diagnóstico mais avançado, o paciente já tem uma metástase local, a gente observa que os dados estatísticos mostram que a sobrevida desse paciente portador de melanoma é em torno de 15, 20%. Então, o melanoma é um câncer agressivo. Muito agressivo, né? Então, o paciente surgiu com uma pinta. É uma pinta diferente. Que a gente chama do sinal do patinho feio. Não, essa pinta aqui eu já tinha ela, era uma pinta antiga, mas ela ficou diferente, ela tá estranha. Ou surgiu do nada uma pinta nova, ou mesmo uma mancha no pé. Uma mancha diferente, tem que ser investigado, tem que ser avaliada essa lesão, né? A gente faz o exame de dermatoscopia, é um aparelho próprio para avaliar a pele. E nesse caso, assim, uma das coisas indicadas seria o protetor solar mesmo. O protetor solar. O protetor solar é uma das formas de você prevenir a mutação das vias de sinalização que levam à formação daquele câncer, né? Que a gente tem algumas vias de sinalização relacionadas à formação dos cânceres não melanoma e a outra via de sinalização para a formação do tumor, que vai levar a uma mutação naquela célula. E como que a gente deve, para fazer o uso correto de um protetor solar? Porque por mais que a gente seja uma pessoa esclarecida, a gente sempre tem dúvida. É importante a gente sempre, ao acordar, seguir a rotina do skincare, a limpeza da pele com sabonete adequado, e você passa um hidratante indicado para o seu tipo de pele, se é oleosa, se é seca. O fotoprotetor é a cobertura. Ele só não vai ser a cobertura se você optar por usar maquiagem em cima. Então, você lava, hidrata a pele, passa o seu fotoprotetor sem cor e aplica a maquiagem por cima. Hoje é muito fácil você unir as duas coisas, o protetor com a base. Então, você tem opções hoje de fotoprotetor com base, com esse efeito base, então já dispensa o uso da maquiagem. Então, lava, hidrata e aplica o protetor. Então, vamos supor que esse skincare foi às 7 da manhã. 8, 9 e 10. Às 10 da manhã é interessante já repassar o protetor, se você estiver usando aí um fator 30. Acima do fator 50, eu peço para o paciente meio-dia repassar o filtro. Não tem necessidade de lavar o rosto para isso. E lembrar que o protetor não vai só no rosto, você vai passar também nas regiões onde a roupa não está cobrindo. Região do pescoço, orelha, eu pego muita lesãozinha em orelha. Mão. Quem não usa roupa de manga tem que passar de todo jeito. A gente sempre vai passar na mão. Mas vai usar uma roupa mais cavada, tem que passar o protetor onde a roupa não está protegendo. Aí, meio-dia, repassa. 2 horas da tarde, que a gente tem picos de radiação também, entre 10 da manhã e 16 horas, eu peço para o paciente repassar. Às 2 e às 4. Muito bom. Bom, nós já estamos aqui, né, com algum tempinho da nossa entrevista, mas eu queria falar mais algumas coisinhas, pedir aí algumas dicas aqui para a doutora Nariane. Eu sempre lhe acompanhei de toda a sua trajetória desde criança, que você sempre foi uma pessoa muito dedicada. Sempre acordava às 5 horas da manhã para ir para a escola, organizava, deixava tudo na mais perfeita organização. Sempre estudou muito, sempre fez curso de inglês, sempre se atualizou ao máximo, né? Sempre teve os seus projetos, né? Já as suas metas para alcançar os seus sonhos, né? E sempre realizou tudo aquilo, né, que sempre almejou. Eu queria que você desse aí algumas dicas, algumas lições aí de experiência, tanto para os jovens, né, que estão aí ingressando na carreira de medicina, quanto também para as mulheres que ainda não empreenderam, mas que desejam empreender, né, tanto no ramo da medicina, como outras mulheres também, né, que têm vontade de ter o seu próprio negócio, que ainda não têm, né, que estão aí sem nenhum trabalho no mercado, né? Como que você chegou, aonde chegou, né? Como potencializar essas mulheres, essa juventude também para conquistar os seus sonhos? Para a gente conquistar os nossos sonhos, eu acho que o principal fator é perder o medo. Muitas vezes o medo nos impossibilita de alcançar aquilo que a gente sempre quis. Então você estabelece a meta, tira o medo de lado e aí é muita disciplina. E eu falo que é disciplina militar. Tem que acordar cedo? Tem que acordar cedo, minha gente. Dormir até meio-dia, você não vai ganhar o mundo dormindo até meio-dia, não. Tem que levantar cedo, se organiza,
vamos montar a planilha, vamos fazer a organização da nossa semana. Segunda-feira, preciso acordar às 5 da manhã, já faço minha atividade física, porque um corpo saudável tem que se exercitar também. Então, logo 7 horas da manhã já está de banho tomado, café da manhã tomado, vamos partir para o dia. Estabeleceu as metas daquele dia, a gente tem que conseguir cumprir essas metas. Não conseguiu, não vamos nos frustrar, mas pelo menos não deixar de tentar. E é isso, a gente estabelecer aquilo que é um sonho e correr atrás. É verdade. Bom, gente, hoje nós tivemos, né, esse podcast com a doutora Nariane. Eu, para falar a verdade, aprendi muita coisa aqui, né? É uma experiência fantástica poder bater aqui esse papo com a médica tão experiente, apesar de ser tão jovem. Eu gostei demais da nossa entrevista e eu espero que você volte aqui outras vezes, né, que a gente possa ter mais dicas de saúde. Eu, como uma profissional da saúde também, eu fico muito feliz da gente poder aqui ter conversado e passar essas experiências também de como montar o seu próprio negócio e como ter sucesso como profissional. E eu agradeço muito a oportunidade de estar aqui, de poder falar um pouquinho da minha trajetória, e eu me coloco à disposição para o que vocês precisarem. E faça um convite para conhecer a sua clínica. Isso, eu atendo no Instituto Falchione, a minha clínica é ali no Instituto Falchione, ao lado do Hospital Dona Regina. Atendo de segunda a sexta-feira, exceto quarta, porque quarta-feira é o dia que eu atendo no SUS. Mas também para receber esses pacientes via SUS, o médico clínico nos encaminha esse paciente para atendimento de dermatologia. Mas segunda, terça, quinta e sexta, eu atendo no meu consultório. E eu espero vocês. E eu indico porque é uma excelente profissional. Gente, então nós estamos aqui finalizando mais um episódio do nosso podcast. Então, se vocês gostaram, eu gostaria que compartilhasse e também curtisse. E aí, nós encerramos agora e aguardo vocês até o nosso próximo episódio. Pode sim. Pode Sim, podcast com Marta Franco Ramos e as mulheres articuladas do Tocantins. Pode sim.